Gente, vamos começar a nossa terceira aula, tá? É a nossa videoaula aqui com o objetivo de fazer uma pequena síntese, né, um resumo do conteúdo. E neste momento nós vamos falar da Revolução Agrícola, né, o nascimento da agricultura. O surgimento da agricultura marca o período do Neolítico, que a gente viu, né, da divisão das ferramentas, o que é utilizado as ferramentas, os instrumentos de pedra polida. E também há nesse processo, nessa época, por volta de 10.000 até 7.000 anos atrás, isso varia um pouco, o surgimento da agricultura. E esse surgimento vai ter algumas características. Em primeiro lugar, que ele não vai ser uniforme e homogêneo em todo mundo. A agricultura vai surgir em momentos diferentes, em lugares diferentes do mundo. Na América, por exemplo, é relativamente mais recente do que no Oriente Médio. Na região do Oriente Médio, no que a gente vai ver que compõe a Babilônia, é um dos primeiros lugares a aparecer essa prática da agricultura. E ela vai conduzir a algumas modificações muito importantes da prática, né, da vida e das práticas de ações dos seres humanos. De modo geral, coloca-se essa ideia de que a agricultura surgiu por volta de 8.000 a 5.000 antes de Cristo, né? Seja 10.000 a 7.000 anos atrás. Porém, como eu disse, essas idades variam de acordo com o lugar e de maneira independente. Não necessariamente um povo aprendeu a agricultura com o outro, mas surgiu, inclusive, entre povos que não tinham contatos entre si. Vamos dizer assim, de maneira independente, né? Um do outro. Existem várias teorias, é muito difícil identificar como exatamente surgiu a agricultura, mas é provável que, pela percepção, os seres humanos começaram a notar que nos lugares onde eles deixavam o resto dos seus alimentos, cresciam novas plantas, né? Porque esses alimentos têm suas sementes e deixavam em algum lugar onde acumulava esse lixo, esses povos que estavam em poucos lugares para poder se alimentar, em alguns lugares para se alimentar, né? Povos nômades, e no lugar onde eles deixavam esse lixo começava a crescer. E a partir dessa percepção, eles começam a notar que eles podem plantar e ter o crescimento dessas plantas. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que, de certa forma, a gente fala em domesticação dos animais, mas a agricultura é uma domesticação dos vegetais. E ela também, outra característica é que ela vai surgir à margem dos rios, porque depende desse processo do rio subir, não se tinha um conhecimento sobre adubação e preparo da terra, então isso depende de um processo natural. Isso acontece na beira dos rios, quando o rio sobe, né, ele deixa material orgânico em suas margens, e quando ele volta, esse material fica, como peixes, outro material, resto de vegetais transportados, né, pelo rio, ficam nessas margens e adubam esse solo. Então esse solo, que depois desse processo de enchente, ele se torna muito fértil. E isso vai permitir, né, o desenvolvimento dessas primeiras populações, esses primeiros grupos vão surgir nas margens de rios, que passam por esse processo de encher. Depois, em um período do ano ele enche e no outro ele reduz, né, a sua quantidade de água. Junto, mais ou menos, durante o período neolítico, nós também vamos ter um processo de domesticação de diversos animais, como cabras, ovelhas, galinhas, porcos, cavalos e bois. Nem sempre esses animais eles foram domesticados para a alimentação, né? Muitos foram usados também para produção
de couro, para transporte, para diversas outras coisas, além da alimentação. E vai ser um processo que vai depender justamente da agricultura. Por quê? Uma das coisas que a agricultura vai fazer é transformar alguns povos nômades e seminômades em povos sedentários. Ou seja, para você cuidar de uma plantação, você tem que se fixar em um território, você tem que plantar, esperar crescer, cuidar da plantação, colher. Então, os povos que vão adotando a agricultura, como eu disse, isso não é uniforme, né? Mesmo em uma mesma região, existem povos que adotam a agricultura e outros não. E isso depende muito do agrupamento social. E, ao se agruparem e não saírem mais para caça, eles precisam desenvolver uma forma de criação desses animais a seu dispor. E alguns animais eles conseguem esse processo, né, de domesticação, de criar dentro de certos espaços cercados, né, não fechados, mas cercados, e fazer isso. Então, isso acaba sendo uma espécie de desdobramento, né? Por ter que ficar fixo em relação à plantação, acabam também criando uma forma de acesso aos materiais que esses animais fornecem, né? O couro, por exemplo, a partir dessa domesticação. E isso vai começar a constituir, vamos dizer assim, as primeiras colônias, os primeiros povoamentos humanos, como eu enfatizei, próximo, né, à margem de rios, tá certo? Existe uma estudiosa chamada Donna Haraway, que ela apresenta uma teoria muito interessante, eu gostaria de fazer um breve comentário. Normalmente, essa história dessa domesticação, dessa relação, vem no sentido de domínio do homem sobre a natureza, né? O controle da produção vegetal, o controle dos animais e também ligado a uma história de competitividade. Né? Tem a ideia de que os povos que dominam a agricultura são mais evoluídos do que os povos que mantêm seu estilo de vida nômade ou seminômade. Então, vai ter essa questão. Donna Haraway vai mostrar para a gente que essa é uma interpretação bastante ligada a uma tradição nossa do patriarcado masculino. E ela vai mostrar, na verdade, esses processos eles são mútuos, é um processo da relação do ser humano, que é parte da natureza, né, com os elementos naturais que estão ao seu redor, e não o domínio do ser humano sobre essa natureza. Ela vai trazendo um texto muito interessante chamado Manifesto das Espécies Companheiras, em que ela vai mostrar que esse processo vai acontecer, por exemplo, na relação do lobo, né, que irá se tornar o cão, que a gente conhece, né, o cachorro que temos hoje em dia. Ela vai mostrar que, ao mesmo tempo em que o homem domestica o cão, o lobo também está domesticando o ser humano. Ele está mostrando para o ser humano, em troca de alimento, ele fornece proteção, ajuda na caça. Então, em troca de um habitat, de um ciclo de proteção, de um espaço de aquecimento e acolhimento, né? Ele também participa desse grupo, dessa ecologia e contribui. De certa forma, o lobo acrescenta o ser humano, né, a sua ideia de matilha. E isso vai desenvolver a proximidade, né, do humano. E vai se notar que isso também vai gerar um certo processo seletivo entre os lobos. Pois aqueles que despertam maior afinidade, maior carinho dos seres humanos vão receber mais alimentos e, por consequência, né, vão sobreviver e levar seus genes adiante. Então, o lobo ele vai perdendo essa característica fenótipa. Fenótipo é as expressões, né, o que é físico, o que é perceptível no ser vivo, e ele vai perdendo essas características mais selvagens, né, e vai adquirindo, inclusive,
esse olharzinho, né, de pedir, de bichinho pedindo, vai se adaptando à sua relação com o ser humano. E da mesma forma, o ser humano vai aprendendo a certos comportamentos, a certas relações de caça, de compartilhar com esse animal. Então é um processo de mão dupla e de ambos os lados estarem aprendendo. Eu queria trazer um pouco dessa teoria da Donna Haraway, certo? A revolução agrícola ela vai trazer uma condição muito específica, que é a especialização do trabalho. Por quê? Conforme vão se estruturando as cidades, a agricultura vai permitir uma produção de alimentos maior do que uma vida nômade ou seminômade. A quantidade de alimentos produzido em uma plantação é maior do que a colheita de alimento silvestre em uma região, por exemplo. E isso vai permitir uma alimentação maior e, por conseguinte, uma população maior. Acredita-se, por exemplo, que grupos nômades, seminômades, tinham por volta de 15 a 20 integrantes, variando, né, um pouco em relação a isso, e as cidades conseguem atingir um número muito maior, né, de centenas a um pouco milhares de pessoas. Então, óbvio, estou falando desse período, né? Hoje em dia as cidades ainda possuem uma capacidade populacional muito maior. E essa população maior vai exigir também trabalhos específicos e numa quantidade específica. Não é possível mais, numa comunidade grande, a mesma pessoa trabalhar na agricultura, cuidar da proteção e trabalhar, por exemplo, na construção de um dique, porque a plantação é muito grande, o lugar a ser protegido é muito grande, o dique a ser construído é bem maior. Então, começa a se criar uma certa divisão do trabalho. Algumas pessoas vão trabalhar na proteção, porque essas cidades costumeiramente eram saqueadas, né, por grupos nômades, invadiam para poder roubar os grãos e os alimentos que estavam ali. Então vai se criar uma classe, né, de guerreiros que vão ser responsáveis por essa proteção. Vai se criar um grupo de trabalhadores, agricultores que vão ser responsáveis por plantar, colher. Também grupo especializados na construção de diques. Aqui, por exemplo, nessa imagem, no lado direito, nós temos um reservatório de água, né, para poder abastecer a cidade. Isso enchia como se fosse uma piscina. E em alguns casos era inclusive criado peixes, né, para alimentação, em outros casos apenas a água mesmo para beber. Então, ou para poder usar em momentos de seca para aguar, né, a plantação. Então, vão ser necessário pessoas especializadas, porque até a complexidade desse trabalho é maior, assim como vão surgir, por exemplo, a classe dos sacerdotes, que vão estar ligados à elaboração de documentos, da ligação com o sagrado. Então, cada um vai assumindo um certo lugar. E isso também vem, infelizmente, com um processo de hierarquização, onde alguns trabalhos vão ser vistos como mais importantes do que outros. Então, ao mesmo tempo que gera esse processo de especificação do trabalho, forma a organização dessas classes sociais, né? Dependendo da sociedade, aqueles que vão se impor através das armas, né, os guerreiros vão assumir um papel importante, em outros os sacerdotes, depende aí da formação da estrutura social. Mas isso vai estar ligado justamente a essa formação dessa divisão do trabalho, e não tinha nessas populações nômades e seminômades. E dessa forma, vamos começar a constituir certas organizações que vão formar o que a gente entende como cidade, né? O governo, a população de trabalhadores, os construtores, vão começar a se formar dentro desses espaços.
Para fechar aqui a nossa aula, né, nossa terceira aula aqui, eu vou deixar como dica para vocês um filme chamado Alpha, que fala um pouco dessa relação do ser humano com o lobo. É um filme muito interessante, tá? Vocês podem assistir e traz a história de um garoto que, para sobreviver, precisa da ajuda de uma loba. Então, é um filme muito bonito e faz a gente pensar aí nessa relação de outra forma, não só pela essa ideia de dominar, de controlar, né, mas de um ajudar ao outro. Certo, pessoal? Obrigado aí e bons estudos para vocês e até o vídeo 4.